Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Beatriz, sou estudante do curso de Ciências Econômicas aqui na UERN e esse é mais um episódio do Economia Explica. Hoje nós vamos conversar sobre produtividade e eficiência. Afinal, trabalhar mais significa necessariamente produzir mais? E produzir mais significa usar melhor os recursos? Para nos ajudar a entender mais essas questões, recebemos hoje o professor Dr. Francisco Soares de Lima, ele que é professor de graduação do curso de Ciências Econômicas e docente do programa de pós-graduação. Como pesquisador, tem desenvolvido estudos sobre o crescimento econômico, pobreza, produtividade, eficiência e bem-estar no Brasil. Professor Soares, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre essa temática que eu acredito que seja um dos temas centrais da discussão sobre bem-estar econômico e social, né, em qualquer país do mundo. Para a gente iniciar, professor, muitas pessoas associam a questão da produtividade a simplesmente trabalhar mais. Mas a produtividade, ela significa isso mesmo? Como que a gente pode explicar esse conceito de uma maneira mais simples? Veja, a relação entre a quantidade de trabalho e produtividade depende de como você mede produtividade. Então, primeiro vamos entender o que seria produtividade. Seria a quantidade de valor que a pessoa pode produzir por unidade de trabalho. Então, normalmente se fala por hora de trabalho. Então, quando eu estou medindo dessa forma a produtividade de alguém por hora de trabalho, isso não está relacionado à quantidade de horas que essa pessoa está produzindo, mas quanto valor ela gera em uma hora. Mas se eu pensar em produtividade por emprego, então pode ser associada à quantidade de horas que a pessoa trabalha nesse emprego. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, se ela trabalhar 9, é possível que ela produza mais por esse emprego. É possível. Por que eu não coloco isso como afirmação? Se trabalhar mais tempo vai gerar maior valor. Porque esse tipo de aumento da produtividade tem limitações diversas. Então, se uma pessoa trabalha pouco tempo, eu poderia até aumentar o valor que ela produz em um dia de trabalho, aumentando um pouco mais o seu tempo de trabalho. Mas se essa pessoa já trabalha muito, e se eu exigir que essa pessoa trabalhe mais, pode ser que o valor produzido, né, em um dia de trabalho até diminua, em vez de crescer. A probabilidade dessa pessoa adoecer aumenta, a probabilidade dessa pessoa cansar e com o cansaço diminuir o resultado do trabalho no dia também aumenta. Então, quando se discute produtividade, normalmente a gente avalia produtividade por hora trabalhada. Então, a gente não tá discutindo esse meio de aumentar a produtividade aumentando o tempo de trabalho. Nós estamos discutindo como aumentar o valor gerado em uma hora de trabalho. Então, dentro da economia, como que o senhor aplicaria essa diferença entre produtividade e eficiência? São conceitos muito parecidos, porque a eficiência é um dos componentes da produtividade. Ela, em si, ela é uma medida de produtividade. Qual seria uma medida de eficiência? Vamos supor, alguém trabalha uma hora e existe um valor potencial máximo que pode ser produzido nessa hora. Se essa pessoa alcança esse valor máximo potencial em uma hora, ela fez o seu trabalho eficientemente. Se ela produziu menos do que o potencial, do que o que se pode produzir em uma hora, então se diz que o trabalho foi ineficiente. Então dá para você medir esse nível de eficiência. Então, atividades, empresas, setores que conseguem produzir com uma determinada quantidade de fatores de produção, conseguem produzir, alcançar o potencial,
são considerados eficientes. Aqueles que não conseguem, produzem menos do que o que poderia produzir, são ineficientes. São ineficientes, são menos produtivos. Mas a produtividade ela não depende apenas da eficiência. A produtividade depende também do progresso tecnológico. Então, eu posso ter dois grupos que são eficientes, só que um teve progresso tecnológico. A produtividade desse que teve progresso tecnológico é maior do que aquele que não teve, mesmo os dois grupos sendo eficientes. Então, essa seria a diferença básica de produtividade para eficiência. Além disso, tem outros tipos de eficiência, além desse tipo de eficiência que eu falei, que é eficiência técnica. Existe eficiência locativa. O que seria eficiência locativa? Seria errar no uso dos recursos, não usar os recursos naquilo que ele é mais eficiente. Então, por exemplo, suponha que a gente fez um esforço, a sociedade fez um esforço muito grande para formar engenheiros, formar uma pessoa muito capacitada, vamos supor, em farmácia. Alguém foi capacitado para ser um pesquisador da área farmacêutica. E aí, de repente, essa pessoa faz um concurso público para trabalhar sendo o capinha lá do STF. O capinha é aquele sujeito que puxa a cadeira para o ministro levantar ou sentar. Muitas vezes o capinha ele ganha mais do que um pesquisador da área farmacêutica. Essa pessoa que teve treinamento para a área farmacêutica, é um pesquisador treinado, ele poderia produzir muito mais trabalhando no ramo farmacêutico. Só que ele pode ganhar menos fazendo aquele trabalho que ele foi capacitado, ou ela foi capacitada, para trabalhar, como exemplo que eu dei lá, como o capinha, o sujeito que puxa a cadeira para o ministro. Porque, por várias razões, o sistema, né, de definição de salários do governo contribuiu para que criasse esse tipo de incentivo. Então, muitas vezes, essa ineficiência em fazer com que as pessoas trabalhem naquilo que elas foram capacitadas, né? Ou seja, tem um erro de alocação, isso também gera ineficiência e diminui também a produtividade. Quando a gente fala de inovação, tecnologia, a gente sabe que são fatores que influenciam a produtividade, né? Ajudam a aumentar a Sim. produtividade, mas como que isso acontece assim na prática? Dá um exemplo. Eu tenho 61 anos e às vezes quando eu olho para como o mundo mudou, às vezes eu penso que eu tenho 120 anos ou mais. Me lembrando esses dias do meu tempo de menino, eu sou de uma cidade pequena aqui, sou de Areia Branca, e eu lembro, eu alcancei ainda a época que parte do abastecimento de água das famílias era feito por pipa, por barril. Aqui em Mossoró também teve muito isso, principalmente na periferia. Parte das casas era abastecida assim, chamava roladeira. O sujeito saía girando, rodando uma pipa, né, entregando água nas casas. Então, veja, o custo de se fazer isso era muito alto. Resultado, as pessoas pagavam muito caro por água. A água era muito cara, de qualidade inferior na maioria das vezes, e chegava em uma quantidade muito menor, muito limitada. As famílias tinham pouco acesso e acesso caro à água. E aí vamos trazer para os dias atuais. Hoje, como é o sistema de abastecimento de água? Graças a Deus não é mais, né, por barril, né, pelas roladeiras, né, mas pelo carro-pipa, na maioria das famílias. Hoje, as pessoas têm acesso à água de melhor qualidade, as pessoas consomem mais água do que antes e pagam menos por cada 1.000 litros consumidos. O que foi que permitiu essa mudança? Tecnologia. Então, hoje nós temos poços,
A água é bombeada para uma caixa d'água, depois segue por uma tubulação, tal, e chega às casas. Então as famílias saem ganhando, as famílias hoje. Houve um salto enorme na qualidade de vida das pessoas, um salto enorme na qualidade de saúde das pessoas, que reflete na qualidade de vida, tá certo? E o que permitiu isso? Uma mudança na tecnologia. Agora vamos ver o que significou isso no mercado de trabalho. Antes você tinha uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando nesse abastecimento, empurrando roladeiras, as pessoas executando um trabalho exaustivo, isso exigia um esforço muito grande, e essas pessoas por dia caminhavam quilômetros empurrando uma roladeira. Imagine empurrar um barril com cerca de 200 quilos, né, 200 litros de água, dá mais ou menos 200 quilos, empurrar isso em uma ladeira, subindo aqui o Alto São Manuel, por exemplo, uma coisa assim. Então imagino que isso exigia dessas pessoas. E depois, as pessoas podiam fazer isso poucas vezes, dar essas viagens para abastecer, né, para pegar água no reservatório, voltar para abastecer. As famílias podiam fazer isso poucas vezes por dia. Então a água era cara para as famílias, e do lado das pessoas que estavam prestando esse serviço, além de ser um serviço pesado, a remuneração era baixa. As pessoas ganhavam, comparado ao esforço que elas tinham que fazer, elas ganhavam pouco. Porque a quantidade que elas conseguiam, a quantidade de vezes, o número de vezes que elas conseguiam fazer isso durante o dia, eram poucas vezes. Então as pessoas ganhavam pouco. Aí você compara hoje ao mercado de trabalho, de água. Você tem hoje poucas pessoas, né? A KM ela consegue abastecer Mossoró com um número menor de pessoas, porém essas pessoas que estão só na parte produtiva, na parte de fazer a água chegar às famílias, é um grupo pequeno. Essas pessoas realizam um trabalho especializado, essas pessoas realizam um trabalho muito menos desgastante do que o que realizavam quando era do tempo das roladeiras, e as pessoas ganham mais do que aquelas pessoas ganhavam antes. Então você teve um impacto positivo para quem trabalha nessa atividade e teve um ganho enorme do lado do consumidor. O que provocou isso? Ganho de produtividade. Ganho de produtividade. Hoje, a hora de trabalho de uma pessoa que trabalha na Caerne gera muito mais riqueza do que a hora de trabalho daquele sujeito que empurrava a roladeira. Trazendo agora para um contexto mais prático, como que a gente pode medir, né, exatamente a eficiência de uma empresa ou até mesmo da economia? Existem técnicas para estimação de eficiência. Quando a gente fala em eficiência, primeiro a gente precisa de um referencial. Alguém é eficiente ou não em relação a quem? Então, a primeira coisa é identificar as melhores práticas. Então, tem vários estudos medindo eficiência, comparando a eficiência de países, eficiência de empresas, eficiência de estados. Na minha tese, eu fiz um desses estudos de eficiência. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz um estudo de eficiência produtiva dos estados. E aí a questão é encontrar o que a gente chama de fronteira de produção. Ou seja, a fronteira de produção é o que determina qual o máximo que se pode produzir com uma dada quantidade de recursos. Eu estou usando tanto de capital, estou usando tanto de trabalho, estou usando tanto disso, tanto daquilo. Qual o máximo que eu poderia produzir com isso? Quem vai dizer isso é a fronteira de produção. Então, existem métodos para a gente estimar essa fronteira de produção.
Então, existem métodos que a gente chama de métodos paramétricos, no caso, a fronteira de produção estocástica, e existem métodos que a gente chama de não paramétricos, como envelopamento de dados, que a gente chama DEA. Existem várias formas de fazer essa modelagem. Então, a gente vai testando modelagens diferentes. Existem também métodos semiparamétricos. Então, a gente, estimada essa fronteira, aí a gente vai comparar a posição de cada unidade com essa fronteira. Quem alcançou a fronteira? Então, isso aí é plenamente eficiente, 100% eficiente. Quem ficou abaixo da fronteira, quem não conseguiu produzir o máximo possível. Então, isso aí já fica com um nível, um score de eficiência menor de 100%. E isso nos ajuda a identificar onde estão as ineficiências, as razões dessa ineficiência. Tem um estudo muito interessante que foi feito também aqui, uma das primeiras dissertações do nosso mestrado foi orientada pelo professor Zé Neto. Foi feito um estudo de eficiência do uso da água na fruticultura irrigada do açúcar. Trabalho muito interessante. Isso apontou empresas que são eficientes no uso da água, quer dizer, só usa a quantidade necessária de água, e também identificou empresas que não são tão eficientes assim, que estariam usando a água mais do que o necessário para produzir aquela quantidade. Então é possível fazer, tem estudos de eficiência voltados ao setor público, existe, como eu cheguei a fazer um estudo de eficiência de bem-estar, é uma coisa totalmente subjetiva, mas é possível também aplicar estudos de eficiência sobre esses temas. Como o senhor acabou de citar, sobre a fronteira de produção. Então, estar abaixo dessa fronteira de produção significaria necessariamente, então, ser ineficiente? Tecnicamente ineficiente, porque a gente não está considerando, nessa análise, a gente não está considerando preço de produto nem os preços dos insumos. Então, quando uma empresa ela vai decidir, ela considera esses preços, né? Pode ser que, considerando os preços, essa empresa tome uma decisão de produção que ela seja tecnicamente ineficiente, mas que seria justificada pela relação de preços. Essa é uma outra discussão. Se a empresa, quando ela considera a relação dos preços, ela está tomando uma decisão que não é a decisão tecnicamente eficiente, isso é um sinalizador que tem uma distorção no sistema de preços e nos permite começar a investigar o que está acontecendo. Na sua tese, o senhor também citou que trabalha a eficiência na geração do bem-estar, né? Sim. Há uma importância dentro disso, né? Porque vai além de simplesmente produzir riqueza. Como que surgiu essa preocupação em citar essa questão dentro da sua tese? A minha tese, ela foi dedicada a estudos na área de economia do bem-estar. Então, tem um artigo sobre pobreza e desigualdade e crescimento econômico. Tem esse artigo que faz uma análise de eficiência na geração de bem-estar, e tem um outro artigo que analisa os impactos da abertura econômica. Naquela época era uma discussão relevante. Esse artigo sobre eficiência do bem-estar foi um artigo que saiu um pouco do que se costuma fazer com análise de eficiência. Sempre que a gente via estudos de eficiência aqui no Brasil, era sempre aplicada a eficiência produtiva, eficiência técnica. E aí, eu e o professor Maurício Benegas, que é professor lá da Federal do Ceará, na época nós éramos colegas de doutorado, a gente pensou, e por que a gente não pode aplicar essa técnica de análise de eficiência da produção em outras situações?
A gente pensou em bem-estar. Do jeito que a gente estima uma fronteira de produção, a gente pensou, por que não estimar uma fronteira de bem-estar? Essa fronteira permitiria com que a gente pensasse uma determinada unidade, um estado, um município, ele tem tanto de recurso, tem tanto de trabalho, qual o nível máximo de bem-estar que seria possível alcançar com esses recursos? Então, quem vai dizer isso? Fronteira. Então, a gente pensou sobre essa possibilidade. E aí a gente foi testar. A gente testou, estimou a fronteira, mas a gente primeiro teve que enfrentar a questão de que, quando eu estou estudando a eficiência da produção, eu tenho uma unidade que mede a produção, né? Quanto foi produzido nesse setor. Aí a gente teve que encontrar uma medida de bem-estar. E a gente testou várias medidas de bem-estar. Aí a gente testou uma medida bastante simples de bem-estar, que é a renda per capita, e aí testou o IDH e testou o índice de 100, de Amartya Sen. E um resultado principal que a gente encontrou aí é o seguinte: quando a gente considera o IDH como medida de bem-estar, a gente vê que não tem uma grande diferença de eficiência econômica entre os estados, né? Entre estados do Nordeste, estados do Sudeste, não tem, né? Porque o IDH ele considera renda, saúde e educação. Mas quando a gente avaliava a eficiência considerando apenas a renda per capita, a gente tinha um diferencial maior de eficiência. Os estados do Nordeste apareciam bem menos eficientes do que nos outros casos. E aí a gente atribuiu a essa diferença as políticas governamentais. Ou seja, as políticas governamentais conseguem nivelar mais o nível de eficiência em bem-estar. Então, essa foi a principal contribuição desse artigo na época. Entrando já agora para um contexto mais histórico, né, especialmente ali nos anos 90, houve ganhos de produtividade importante. Esses ganhos eles chegaram de forma igual para todos os estados? Aqui no Brasil, nós temos um grupo que estuda especialmente essa questão da produtividade, que é o Observatório da Produtividade do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Então, eles têm muitos estudos, mas estudos para o Brasil. E o que esses estudos mostram é que, considerando a produtividade do trabalho, da hora trabalhada, né, a produtividade por hora trabalhada, dos anos 60 até o começo da década de 2010, até o final dessa década, a gente teve um crescimento de cerca de 33%. Né? Então, se você pegar de 1960 até 2010, você tem 50 anos aí, né? 50 anos. Né? Então, em 50 anos, a gente cresceu em produtividade 33%. É menos de 1% por ano. Ou seja, a nossa produtividade cresceu, mas muito, 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 muito lentamente. A partir de 2010 até agora, ela andou de lado. Ela praticamente não cresceu a produtividade por hora trabalhada. Não. No Brasil, estagnou. Isso é terrível. O resultado disso é que agora, recentemente, nesses últimos anos, o Brasil foi ultrapassado em termos de renda per capita pelo resto do mundo. O Brasil hoje se aproximou em renda per capita, se aproximou mais dos países mais pobres, né, e se distanciou mais ainda dos países mais ricos. A diferença dos mais ricos para o Brasil aumentou. E a diferença do Brasil para os países países emergentes também aumentou. Contra o Brasil ficou mais pobre em relação aos países emergentes. O Brasil ficou mais pobre em relação ao resto da América Latina. O Brasil só ganha da Venezuela e do resto da América Latina. O Brasil perde em crescimento.
de produtividade, em crescimento de renda média. Como é que isso aconteceu por região? O que, que a gente tem? A gente tem um forte crescimento de produtividade do Centro-Oeste, um crescimento mediano da região Sudeste, região Sul, e um crescimento fraco do Nordeste. Né? Por estado, a gente não tem muito. Assim, nesse momento, eu não tenho como dizer quais desses estados tiveram maior ou menor. Mas, quando a gente vai olhar, no Brasil, quem teve crescimento expressivo em produtividade? Os estados onde tem maior agronegócio. Dentro dos estados do Nordeste, quais foram as atividades que registraram maior crescimento de produtividade? Agronegócio. Quando pega aqui o Rio Grande do Norte, onde é que a gente registra crescimento de produtividade? No agronegócio. Muitas vezes a produtividade ela parece um tema distante da vida das pessoas, mas a gente sabe que ela afeta os salários, o emprego, o custo de vida e muitas vezes até os serviços públicos. Como que a produtividade ela aparece assim, no cotidiano das famílias? Ganhos de produtividade aparecem principalmente com redução de preço relativo das coisas. Vamos observar, é fácil a gente perceber onde teve ou não teve crescimento de produtividade. É só a gente olhar para o nosso consumo e dizer o que ficou mais barato. Olha para eletrodoméstico. Há 40 anos atrás, quanto de eletrodoméstico uma família mediana tinha? Um pouco. Vê hoje o que tem numa casa de uma família de renda média no Brasil em termos de eletrônica. Eu lembro do primeiro computador que eu comprei. Eu, eu fiquei até com medo, porque eu comprei na época, era acho que era macro, e o pagamento tinha que ser feito em dinheiro. Eu saí com um bolo de dinheiro do banco. Eu saí com medo, porque era uma coisa absurda de caro. Hoje em dia, um computador, claro que ainda é caro, mas é muito mais barato do que era antigamente. Um celular, um smart, hoje todo mundo tem. Eu sou do tempo que pouquíssimas famílias tinham um telefone fixo. Tinha que entrar numa fila, esperar que alguém desistisse da linha para a pessoa comprar uma linha de telefone fixo. Extremamente caro. Isso era considerado uma espécie de investimento que a família fazia. Então veja o quanto esse setor de tecnologia barateou. O acesso a esse tipo de produto aumentou. Agora, vamos olhar para outras coisas. Aluguel barateou, moradia barateou na mesma proporção, a feira está mais barata. Então, aquilo que não ficou mais barato é porque aquele setor teve um crescimento de produtividade menor, né, do que os demais. Então, a primeira coisa, o primeiro impacto do crescimento da produtividade é o aumento do bem-estar das famílias, porque elas passam a ter acesso a coisas que elas não tinham anteriormente, né? A serviços, bens e serviços. Agora, um dos efeitos que é bastante discutido é que se vê, geralmente, o progresso tecnológico como a redução do uso do trabalho e o impacto negativo sobre o emprego. A ideia é que quanto mais tecnologia é empregada, então precisa de menos trabalho, menos gente para executar esse trabalho, e aí você tem desemprego. E agora essa preocupação ela é reforçada com a questão da inteligência artificial, né? Afinal de contas, o que vai acontecer? Os empregos irão acabar, todo mundo vai ser substituído pela IA ou alguma coisa assim, né? Isso para aumentar a produtividade.
Em parte, a tecnologia tem esse efeito, ela poupa trabalho. Ela poupa trabalho, aumenta a produtividade. Mas tem um outro lado, que é a tecnologia, ela cria novos mercados e ela cria novos trabalhos. Então, quando chegaram as fitas VHS, né, que a gente começou a assistir os filmes em casa, aí se dizia, acabou o cinema, acabou a indústria do cinema. Tal. Ah, acabou-se esse trabalho que tem. Hoje em dia, essa tecnologia VHS já é passado, ninguém mais usa VHS. Hoje em dia, a gente assiste cinema em casa, né, pela Netflix, Amazon, ou seja, os streamings. Então, o que foi que aconteceu? Surgiram novas atividades, novos empregos. Então, houve uma, uma mudança, uma transferência. Tinha atividades antes que ocupavam as pessoas, não existem mais essas atividades e surgem novas atividades. Então, à medida que a tecnologia ajuda a poupar trabalho em atividades tradicionais, ela cria novos mercados. E se diz até que ela cria novas necessidades. Antes a gente tinha a necessidade de usar um telefone para conversar com as pessoas. Hoje nós usamos um smartphone para tudo no mundo. Uma coisa que há 40 anos atrás as pessoas talvez nem sentissem a necessidade do uso que elas fazem hoje dessa tecnologia. Mas o que fez surgir a necessidade? A possibilidade de ter esse serviço. Quem gerou essa possibilidade? O progresso tecnológico. A gente sabe que o Brasil ele ainda enfrenta um histórico, né, assim, de baixa produtividade. Na sua visão, quais seriam assim os maiores gargalos? Nós temos vários problemas. Eu já falei aqui sobre que nós temos várias distorções no mercado de trabalho que geram ineficiência de alocação, recursos que são desviados do que poderia ser a sua aplicação ótima. E aí nós temos também, comparado aos países de renda média, renda alta, nós temos um nível educacional relativamente baixo, além de baixo em termos de anos de estudos, média de anos de estudos, nós temos um nível educacional, uma qualidade educacional baixa. Então, se estima que no Brasil se tenha cerca de 30% de pessoas que se enquadrariam como analfabetos funcionais. O que seria isso? Você tem aquela pessoa que não lê de jeito nenhum e tem aquela pessoa que lê, mas não entende exatamente o que leu. É o que o pessoal costuma dizer. Bom, não consegue ler uma bula de remédio e entender. Então, essas pessoas dentro de um mercado de trabalho que exige hoje em dia capacidade de aprender todo dia, porque a tecnologia vai mudando, então essas pessoas precisam estar aprendendo todo dia. Então essas pessoas têm uma limitação muito grande disso, de aprender, né, de atender ao que precisa ser feito no seu trabalho. E isso se reflete numa queda de produtividade. Mas a queda da produtividade a gente pode atribuir só à baixa qualificação média do trabalhador brasileiro? Não, nós temos problemas de produtividade ligado à infraestrutura. Um dos grandes trunfos que a China tem é uma infraestrutura de portos muito bem arrumada. No Brasil, nós temos uma dificuldade enorme para aprovar a construção de um porto novo. Nós passamos décadas para acrescentar um porto novo ou até ampliar a estrutura portuária que nós temos.
Nós temos décadas e décadas discutindo e falando na construção, por exemplo, de uma transnordestina, uma ferrovia, né, né, transnordestina, que não se consolidou na sua maior parte, né? Então, se a gente pensar nos grandes projetos de infraestrutura do país, a maioria esmagadora deles não se consolidaram, né? Pensar um exemplo aqui, quando começou a produção de ferro aqui na região de Jucurutu, o ferro que era produzido aqui no Rio Grande do Norte tinha que sair em caçambas para ser exportado pelo porto de Pernambuco, pelo porto de Suape. Ou seja, a gente não tinha uma estrutura para levar rapidamente, de forma barata, o ferro que era produzido aqui no Rio Grande do Norte para sair pelo porto principal do Rio Grande do Norte, em Natal. Então, imagine o impacto disso sobre a competitividade dos produtos brasileiros, né? É mais barato sair o sal do Chile e chegar no Sudeste brasileiro do que enviar o sal que é produzido aqui em Mossoró para o Sudeste brasileiro. Qual é o problema? Infraestrutura. Então, o Brasil precisa resolver os gargalos de infraestrutura, precisa dar uma resposta imediata à questão da baixa qualidade educacional no país. Ainda dentro desse contexto, quais as políticas públicas que poderiam aumentar a eficiência e o bem-estar ao mesmo tempo? Bom, todas as políticas que possam baratear o custo de produção dos bens e serviços no Brasil. Muito do custo, né, do chamado custo Brasil, está em problemas de infraestrutura, né? A gente não tem uma infraestrutura, por exemplo, de armazenamento da nossa produção agrícola. Nós perdemos muito produto agrícola, né, porque a gente não tem estrutura de armazenagem, a gente não tem uma infraestrutura de transporte, né? Tirar o produto de onde ele é produzido, chegar até onde ele é consumido, isso de forma eficiente, de forma barata. Nós precisamos fazer isso. Atualmente está se repetindo uma discussão que já vem há 25 anos, que é a chamada estrada do melão aqui na nossa região. Quer dizer, 25 anos que se discute uma estrada de 30 quilômetros aproximadamente, e a gente não consegue fazer algo que iria facilitar, baratear o escoamento da produção aqui da região, e é uma coisa que não tem fim, não se resolve. Então nós temos que resolver. Nós temos aproximadamente umas 5.000 obras paradas no país, a maioria dessas obras de infraestrutura, obras de serviços públicos parados, e os governos lançando novas obras para não serem concluídas. Então a gente precisaria colocar algum tipo de regramento sobre isso. Olha, começou uma obra, tem que terminar, não dá para começar outra obra, né, sem terminar o que já tem. E educação. Educação, saúde, os serviços básicos. Fazer o básico bem feito. Às vezes a gente quer fazer o que é extraordinário e esquece de fazer o básico bem feito. Agora que nós já entendemos todos esses conceitos, os principais problemas, para a gente finalizar, pensando nos estudantes de economia que estão nos acompanhando, qual habilidade ou forma de pensar o senhor considera essencial para quem deseja compreender melhor os temas como produtividade, eficiência e desenvolvimento econômico? A discussão de produtividade, ela está presente em quase todo o curso de economia. O primeiro contato com a ideia de produtividade que a gente vai ter vai ser lá em História do Pensamento Econômico, quando a gente estuda Adam Smith. Adam Smith ele vai explicar a riqueza das nações. Por que uma nação é rica, por que outra nação é pobre? Aí ele começa dizendo, como é que eu vou medir, dizer quem é rico, quem é pobre? Aí ele diz, olha, pega a soma de tudo que foi produzido, divide pelo tamanho da população, e essa é a minha medida de riqueza da nação.
Ele estava propondo ali uma coisa que hoje a gente conhece como renda per capita, o PIB per capita. Às vezes isso aqui é a medida da riqueza, mas isso também é uma medida de produtividade. Então, produtividade está no nascimento da economia, da ciência econômica. Talvez seja um dos primeiros conceitos que é formulado, né? Ele vai dizer quem é mais rico, quem é mais produtivo. Aí o resto do livro ele vai ensinar como aumentar a produtividade, como foi que a produtividade na Inglaterra aumentou. Basicamente é isso que está lá no livro de Adam Smith. Muitas vezes as pessoas leem um livro, discutem um livro e não enxergam essa discussão que ele está fazendo, mas já está ali. Depois, isso vai aparecer na microeconomia, fortemente na microeconomia. Depois, quando a gente está estudando o crescimento econômico, isso está lá explícito na produtividade. Por que que países crescem mais do que outros? Por causa de ganhos de produtividade. Parte do ganho de produtividade é a aplicação dos recursos. Depois disso, o que que tem? Tem ganhos de produtividade a partir do progresso tecnológico. Por que que a economia dos Estados Unidos é, entre as grandes economias, a que tem o maior crescimento de longo prazo? Crescimento, ganho de produtividade, enriquecimento, porque é a economia que mais investe em desenvolvimento tecnológico. É a economia que mais investe em educação de ponta, educação de qualidade. Se a gente pegar o número de engenheiros que hoje é formado na China e nos Estados Unidos, comparar isso com o que o Brasil forma de engenheiros em ciências, a gente vai ver que o Brasil não tem como acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, porque o Brasil não está formando gente, não tá preparando pessoas. E quando forma, tem o problema da alocação. Forma, às vezes, uma pessoa e essa pessoa formou-se, treinou, se capacitou na área tecnológica, mas arranjou um trabalho, um salário melhor no setor público ou em outra atividade não ligada ao desenvolvimento tecnológico. Fora a competição internacional, a gente perde os nossos melhores cérebros para Europa, Estados Unidos e China, porque as pessoas não encontram o apoio necessário para fazer ciência aqui no país. Professor Soares, eu agradeço pela sua participação. Foi uma conversa enriquecedora e esclarecedora, né? E obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Economia Explica e até a próxima.